Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de conversas com urbanistas da Associação Portuguesa de Urbanistas. É um enorme prazer para mim moderar esta sessão. Começo por indicar que a sessão será gravada, ou já está a ser gravada. Posteriormente vai ser disponibilizada nas redes sociais da APU. Sugiro que, por isso, que sigam a associação nas suas várias redes sociais. Agradeço desde já a presença de todos. Gostaria de saudar o presidente da APU, o engenheiro Manuel Miranda, aqui presente. Agradecer o apoio logístico prestado pela Fundação Serra Henriques na realização destas sessões. Um agradecimento especial ao nosso orador e convidado, o professor Paulo Pinho. O tema e a pergunta desta sessão é a avaliação ambiental estratégica dos planos diretores municipais em que se tem traduzido. Este tema resultou novamente de sugestões apresentadas pelos associados. A sessão de hoje seguirá o formato habitual. O nosso convidado fará então uma apresentação do tema, depois abriremos um pequeno período de debate, estando prevista a sessão terminar por volta das 19h30. Antes, de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso orador e convidado. O professor Paulo Pinho, como todos sabem, é uma referência importante na área do planeamento regional e urbano e ambiente em Portugal. É licenciado em Engenharia Civil, doutorado e agregado em Planeamento e Ambiente. É professor catedrático aposentado do Departamento de Engenharia Civil da FEUP desde 2022 e professor emérito da Universidade do Porto desde 2024. Foi fundador e diretor, até à sua aposentação, do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente. Entre 2015 e 2019 foi secretário-geral da Associação Europeia das Escolas de Planeamento Urbano, foi membro do Conselho Superior de Obras Públicas, consultor da Comissão Europeia, do Ministério do Ambiente, assessor da CCDR Norte e consultor da CCDR Centro. Integrou a Comissão Técnica Independente para a Avaliação Estratégica da Expansão da Capacidade Aeroportuária da região de Lisboa, tendo sido coordenadora da área de acessibilidades e território. As principais áreas de trabalho e investigação são as cidades de baixo carbono, a morfologia urbana e dinâmicas metropolitanas, transportes, mobilidade, acessibilidade e acessibilidade urbana. Peço então ao professor Paulo Pinho que inicie a sua exposição e espero ter sido, ter dito tudo o que tinha para dizer sobre si na Muito apresentação. obrigado, muito obrigado, Fátima, pelas suas simpáticas palavras de introdução. Deixa-me começar por agradecer ao meu colega e amigo Manuel Miranda por este simpático convite. Eu devo dizer que na altura eu fiquei assim um pouco. Eu disse-lhe logo, "Epá, mas eu já não trabalho assim nessa área, portanto, a avaliação ambiental estratégica de planos diretores municipais já há uma série de anos, mas pronto, depois acabei por aceitar e cá estou com todo o gosto. E gostaria também de cumprimentar todos que me estão a assistir. Aqui pelos nomes que me aparecem no meu ecrã, eu consigo identificar alguns colegas e amigos. Ora bem, eu então, isto, enfim, como eu vos digo, não é muito o resultado de uma prática que, na verdade, eu tive com alguma intensidade há alguns anos atrás, mas que, digamos aí, a partir de 2012, 2013, fui abandonando, não que não fosse uma área interessante, e que eu gostasse, mas porque, enfim, outras coisas aconteceram, portanto, eu acabei por me ligar a outras áreas. E, portanto, isto até me deu a oportunidade de voltar um pouco atrás e ver, digamos, em perspectiva algumas coisas que, enfim, na altura tinham sido refletidas por mim e que umas eventualmente estarão ainda, eu diria, na ordem do dia, outras eventualmente foram ultrapassadas. Eh, o, o meu, a minha primeira questão, o meu ponto de partida é que
para nós analisarmos eh, um instrumento de política de ambiente, nós temos que refletir, eh, pelo menos sobre duas coisas inicialmente, que é, uma é a justificação do instrumento. Porque é que ele aparece? E a outra é qual é o seu enquadramento em termos, digamos, doutrinários. Isto é, de alguma forma, qualquer instrumento de política de ambiente aparece num determinado momento, no espaço e no tempo, para dar resposta a determinadas solicitações. E, portanto, é preciso perceber, julgo eu, digamos, em termos de enquadramento, como é que a avaliação ambiental estratégica aparece. Eh, Alguns de vocês já certamente me ouviram, eh, enfim, vender uma teoria que é a de que, quando olhamos para as políticas de ambiente, nós conseguimos encontrar várias gerações de política. Eu não vou desenvolver sobre isto, porque já desenvolvi em vários fóruns, noutros contextos, mas para perceber o que é a avaliação ambiental estratégica, eu gostaria de situar este instrumento de política de ambiente dentro destas várias gerações de política ambiental. Eu recordo que eu neste momento eu vou em cerca de 5 gerações. Quando pela primeira vez refleti sobre a avaliação ambiental estratégica, estava-se a formar a terceira geração. Portanto, isto também quer dizer que os anos vão passando, da minha parte já vão quase 70, e portanto isso vai dando também algum capital de reflexão e de olhar para trás e ver como é que as coisas evoluíram. Muito rapidamente, há uma primeira geração de políticas que têm essencialmente a ver com a proteção da natureza. A ideia era muito simples, era basicamente dizer, cuidado que há aqui enfim, na natureza, bens que estão em risco, espécies que podem estar em extinção, há valores particulares em determinadas áreas e, portanto, é preciso delimitar e proteger essas áreas. É uma perspectiva extremamente defensiva. Depois, isto, enfim, isto varia consoante os países, mas eu apontava genericamente para os anos 40, 50, já no pós-guerra. Sendo certo que nós encontramos medidas de proteção da natureza desta primeira geração, por exemplo, nos Estados Unidos, muito antes, no final do século XIX, passagem para o século XX. Em Portugal, digamos, a nossa primeira decisão nesta área da proteção da natureza foi a designação do Parque Nacional da Peneda de Gerês e, portanto, já estamos a falar em 1971, salvo erro. Depois tivemos uma segunda geração que era o controle de poluição, em que aí, digamos, a palavra-chave era a palavra poluição e a ideia era basicamente controlar as externalidades dos processos, em particular dos processos industriais. E, portanto, isto, enfim, digamos que, grosso modo, andará aí o seu desenvolvimento nos anos 60, 70. Em Portugal, nós começamos a ter a primeira legislação de controle de poluição nos anos 80, no início dos anos 80, e, portanto, o enfoque deixa de ser a natureza e passa a ser os agentes que geram problemas ambientais, neste caso, essencialmente olhar para a indústria, que na altura era, digamos, o mal da fita. Na terceira geração, que ela é claramente identificada com o relatório Brundtland, nós temos a tal geração do desenvolvimento sustentável. Tenho para mim que a avaliação ambiental estratégica é tipicamente um instrumento de política de ambiente desta terceira geração.
Eu irei depois atrás justificar porquê. Deixemos já agora só continuar rapidamente. Entretanto, desenvolveu-se já digamos, nas primeiras décadas deste século, já do século XXI, uma quarta geração muito relacionada com as questões do carbono e do seu controle. E isto claramente contra a terceira geração do desenvolvimento sustentável. E com um grande argumento que é no desenvolvimento sustentável, aparentemente quase que tudo é possível, porque nós ligamos com o ambiente, com o social, com o económico, tentamos fazer ali assim quase que uma quadratura do círculo e não prestamos a devida atenção ao modo como as coisas estão a evoluir e não temos, sobretudo, um indicador-chave que nos permita perceber em que sentido é que essa evolução está a ser dada. E a introdução do debate à volta do carbono cria efetivamente essa dimensão, e, portanto, nós passamos a ter um indicador claro que nos permite perceber se estamos a avançar ou se estamos a recuar e em que medida é que estamos a avançar, porque infelizmente é assim que estamos. Atualmente, eu diria que está-se a gerar uma, uma quinta geração, que é a que eu poderia chamar de emergência climática, em que os instrumentos de política estão muito relacionados com, digamos, aquela quase que dicotomia entre instrumentos de adaptação e instrumentos de mitigação. Portanto, isto tudo para dizer, e para voltar agora à nossa avaliação ambiental estratégica, que ela, nesta minha leitura, e é uma leitura obviamente subjetiva, desta minha leitura eu enquadro claramente a avaliação ambiental estratégica dentro desta terceira geração. E o meu problema, e começo já a avançar com uma primeira crítica, é que ela tem incorporado com alguma dificuldade aquilo que são os desafios da quarta geração e da quinta geração. Isto é, os desafios associados ao carbono e os desafios associados à emergência climática. Ora bem, e portanto, esta geração, esta terceira geração em que se enquadra a avaliação ambiental estratégica, como eu disse, era uma geração em que tentava trazer as questões ambientais para o debate social e económico, digamos, apresentar o desenvolvimento sustentável como um caminho para a sustentabilidade em que era preciso, digamos, compor e compensar estes diversos objetivos, que muitos deles, num caso concreto, nos aparecem como, se não antagónicos, pelo menos muito difíceis de compatibilizar. Portanto, esta é a forma como eu vejo esta questão, o enquadramento da avaliação ambiental estratégica. Quanto à justificação, isso é muito mais simples, eu não preciso de perder tanto tempo, basta relembrar, aliás, está no preâmbulo do nosso decreto-lei, deixem-me cá ver aqui, ir aqui à minha cábula 232 de 2007, está logo no preâmbulo em que se explica que se nós tivermos apenas avaliação de impacto ambiental de projetos, nós podemos estar a perder aquilo que é a verdadeira importância de decisões que são tomadas a montante e que não são escrutinadas em termos ambientais. Porque, na verdade, a maioria dos grandes projetos, seja de iniciativa pública ou privada, eles estão, digamos, têm um enquadramento em termos de programas e planos que só analisando esse enquadramento a montante é que nós conseguimos perceber efetivamente o que é que pode e deve ser feito em termos de avaliação de impacto ambiental ao nível do projeto.
Portanto, isto está claramente, digamos, apresentado na introdução daquele decreto-lei que eu referi, e, portanto, isto é perfeitamente claro, diria que não vale a pena perdermos mais tempo sobre isto. Entretanto, revisitando algumas das minhas leituras passadas, eh, encontrei um trabalho de um colega, aliás, dois colegas de Glasson, chamados Glasson e Gosling, que já têm mais de 20 anos, mas que me ajuda a perceber, ou a tentar perceber, o modo como a avaliação ambiental estratégica está a evoluir no contexto nacional. Estes autores, que são, aliás, bem conhecidos, né, nesta área, eh, eh, apresentam quatro modelos de avaliação ambiental estratégica. Eu vou, enfim, as traduções em português são minhas, algumas, enfim, poderão até ser muito personalizadas, mas para cada uma delas eu vou depois referir o termo em inglês. O primeiro modelo que eles identificaram é aquilo que eles chamam o modelo incremental, que é uma avaliação ambiental estratégica de elaboração dos planos, em que os planos são vistos mais quase como que um somatório de projetos. E, portanto, vistos dessa forma, eh, o que acontece é que isso legitima uma prática que tem sido muito criticada, nomeadamente pela professora Rosário Partidário, que está aqui, penso eu, a ouvir-nos, e que é a de aplicarmos técnicas de avaliação de impacto ambiental em coisas que são completamente diferentes e que têm que ter uma dimensão estratégica que são os processos ou a elaboração dos relatórios da avaliação ambiental estratégica. Continuando, portanto, eles chamam isto Environmental Assessment as Plan Making. Depois, eles apresentam um segundo modelo que eles chamam modelo Stapled, portanto, eu traduzo aqui como modelo pendurado, que e que em inglês é a avaliação, Environmental Assessment of Plans, em que o processo de avaliação ambiental estratégica é separado do processo de elaboração dos planos, mas é visto, sobretudo, não como uma coisa que decorre par em par, mas como quase que uma medida de controle da qualidade dos planos. Portanto, elabora-se um plano e depois chega-se ao fim e faz uma avaliação ambiental estratégica, quase como uma verificação da qualidade ou não do plano. Este é, digamos, este tal segundo modelo, que eles chamam de Staple Model e que eu traduzo aqui como modelo pendurado. Depois há um terceiro modelo, que é o modelo acoplado, que eles chamam Environmental Assessment in Plan Making, que é basicamente a ideia de que nós podemos e devemos, segundo eles, ter um processo de avaliação ambiental estratégico que corra totalmente em paralelo com o processo de elaboração do próprio plano. E, portanto, as diversas fases da definição do âmbito vão todas sendo feitas em relação com as fases de elaboração do plano. O processo corre em paralelo e é um processo iterativo, em que tem que haver, obviamente, trocas de informação em cada um dos estágios deste processo de planeamento. Finalmente, eles chamam a atenção para um modelo holístico, que é a elaboração do plano como avaliação ambiental estratégica. Isto é o plan making as environmental assessment. É quase como
o processo de avaliação ambiental estratégica entrar para dentro do próprio processo de planeamento e ir ditando, digamos, as suas regras. Curiosamente, na experiência recente que tivemos com a avaliação do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, eu tenho para mim que nós acabamos por, não sei se voluntária, se voluntariamente, aí assim a professora Rosário Partidário estará em melhores condições do que eu, dizer isto, mas nós acabamos por adotar isto. Porque também, diga-se passagem, a própria resolução do Conselho de Ministros nos remetia para uma situação em que estávamos, ao mesmo tempo, a fazer uma avaliação ambiental estratégica, mas também estávamos abertos a introduzir novas alternativas e, inclusive, também a refinar tecnicamente algumas das opções que estavam em jogo. Portanto, enfim, recorrendo a esta referência com quase 20 anos, mas o que é facto é que nós encontramos aqui até alguns paralelismos com algumas práticas recentes, sendo certo que este caso particular do aeroporto de Lisboa é um caso muito especial e que obviamente não tem paralelo com aquilo que são as práticas correntes de, da avaliação ambiental estratégica de planos, nomeadamente de IGTs. Portanto, em suma, esta tipologia das relações entre processos de elaboração de IGTs e processos de elaboração das avaliações ambientais estratégicas parece-me interessante, porque permite, de alguma forma, classificar e qualificar as práticas correntes. Eu diria que o ideal era avançarmos para este último modelo. Já não seria nada mal se nós estivéssemos no terceiro, naquele tal modelo em que temos dois processos em paralelo. É obviamente ineficiente termos o modelo, aquele segundo modelo em que vamos ali fazer a avaliação ambiental estratégica apenas na fase final, ou muito menos ter o primeiro modelo, o modelo incremental, em que no fundo estamos a aplicar técnicas de estudos de impacto ambiental em processos de avaliação ambiental estratégica, desconhecendo que os objetivos de uma coisa e outra são completamente distintos. Ora bem, então vejamos agora aqui o nosso quadro legislativo português enfim, obviamente que imagino que grande parte das pessoas que estão aqui a assistir a esta conversa, enfim, têm ideia do que é esse quadro, portanto eu não vou estar aqui em pormenor, vou apenas chamar a atenção para três aspectos que são, enfim, que levantam, depois iremos ver algumas dúvidas. O primeiro aspecto tem a ver com o facto de, na avaliação ambiental estratégica, a responsabilidade de se identificar se um plano ou um programa é sujeito à avaliação ambiental é da própria entidade proponente. E, portanto, se há casos como o caso dos instrumentos de gestão territorial, em que admito que não haja aí, digamos, grandes dúvidas e até o facto da entidade proponente ser uma entidade pública, enfim, como responsabilização política direta, como é uma Câmara Municipal, isto não levanta grandes questões. No entanto, quando entramos para outras entidades que não estão relacionadas com a área do ordenamento do território, isto já não é tão claro. E não é por acaso que eu li em alguns relatórios de monitorização que são feitos pela APA em relação a esta prática, que se queixavam que em muitos casos nem sequer sabiam se os processos estavam a ocorrer ou não estavam a ocorrer,
porque eram conduzidos por outras entidades. Isto está escrito, preto no branco, em alguns relatórios que eu li. Portanto, eu tenho a sensação que isto é um aspecto que deveria ser refletido. Um outro aspecto é que a mesma entidade proponente é responsável pela elaboração do relatório ambiental e pela condução do próprio processo de consulta pública. Se em relação à elaboração do relatório ambiental me parece uma solução, enfim, perfeitamente natural, já relativamente à condução do processo de consulta pública, eu vou à frente levantar uma ou duas dúvidas em relação a este aspecto. E já agora, essa mesma entidade proponente vai acabar por ser a responsável pela elaboração da declaração ambiental. E, portanto, isto parece-me assim tudo funciona dentro de um círculo, não é? Em que a capacidade de entidades externas fazerem um controle é sobretudo feito pela transparência e abertura com que este processo terá que ser feito. Só que isto pode ser wishful thinking. Não sabemos. Será nos casos, não será noutros. Enfim, não sabemos. Ora bem, passando agora a um outro ponto, eu estou a olhar aqui para o relógio, não queria estender muito. eh, Quando olhamos para a prática da avaliação ambiental estratégica, se consultarem o último relatório que está, pelo menos, disponibilizado no site da APA, aqueles relatórios que são relatórios que fazem uma análise sobre 3 anos de prática da avaliação ambiental estratégica. O último, salvo erro, que está disponível, data de 2019. Eu penso que até haverá já um novo, mas pelo menos ontem ou anteontem, quando consultei o site, ainda não estava disponível. E, portanto, eu vou-me cingir a este último que cobria em pormenor os anos de 2016 a 2018, sendo certo que tinha alguns gráficos que incluíam a prática anterior. Ora bem, e olhando globalmente para esta prática, a primeira coisa que nós concluímos, e provavelmente muitas das pessoas que estão aqui a assistir já sabem, é a de que a esmagadora maioria das avaliações ambientais estratégicas que são conduzidas em Portugal tem a ver com o setor do planeamento e ordenamento do território. Portanto, são a esmagadora maioria, repito, das AES incidem sobre planos diretores municipais, planos de organização, planos de pormenor, eh, eh, planos especiais de ordenamento do território, num caso ou no outro, e aquilo que seria, enfim, isto é um pouco estranho face à quantidade enorme de setores que também são contemplados por esta legislação e que, sim senhora, contribuem, quando nós olhamos desde 2008, que é quando nós temos dados, neste caso até 2018, nós vamos encontrando algumas avaliações ambientais estratégicas nas várias áreas de energia, da água, dos resíduos, no litoral, mas numa percentagem muito mais pequena em relação àquilo que é o setor do ordenamento do território. E aí quase que se pode perguntar, mas será que nós estamos a fazer incidir a avaliação ambiental estratégica naqueles setores que mais precisam? Custa muito acreditar que neste momento se elaborem planos diretores municipais, nomeadamente, nos quais a equipa não tenha já uma componente ambiental, paisagística significativa. E, portanto, eu tenho a sensação que, olhando assim globalmente para as coisas, nós estamos a deixar passar áreas que, eventualmente, áreas setoriais,
que eventualmente poderiam ter consequências ambientais, as suas ações e os seus planos e programas muito mais graves, e para os quais, aparentemente, a avaliação ambiental estratégica não está, digamos, a cobrir pelo menos na sua totalidade. E isso, também repito, é uma conclusão que eu posso retirar com, digamos, com o conforto da leitura de alguns desses relatórios que estão publicados pela APA. Portanto, passando agora então à análise crítica da prática, e enfim, estou-me agora a aproximar já do ponto final. Eu tenho aqui assim alguns pontos que gostaria de destacar. A primeira questão é que estamos perante um instrumento de política de ambiente em que as autoridades na área do ambiente aparecem eh, com, digamos, um papel de controle a posteriori. Uh, digamos, e confessam que nem sequer são capazes de identificar todos os processos que decorrem no país. E, portanto, quando uma agência como a APA, enfim, reconhece estas limitações, eu acho que há aqui qualquer coisa que tem que ser feito, não é? Depois, uma coisa eventualmente ainda, digamos, mais grave, é o facto de não haver mecanismos de controle eficazes para garantir que as recomendações que vêm da avaliação ambiental estratégica são efetivamente incorporadas nos planos e programas. Enquanto que na prática dos estudos de impacto ambiental há mecanismos aí que nos permitem, digamos, estar mais confidentes que esses aspectos acontecem, no caso da avaliação ambiental estratégica, o modo como está desenhado todo o processo torna tudo isto um pouco mais complicado. Um outro aspecto que decorre também da nossa prática e que eu pude encontrar em várias fontes é que há uma, eu não diria uma total ausência, mas há uma significativa ausência de considerações de opções alternativas e de definição do público-alvo e das ONGs a consultar em muitas das avaliações ambientais estratégicas. E, portanto, quando nós estamos a falar de um instrumento que é estratégico por natureza, assim se chama e assim tem que ser. Ora, nós só podemos, digamos, olhar estrategicamente para um problema se formos capazes de identificar várias formas alternativas de o conduzir ou de resolver. E, portanto, se nós não temos essas opções alternativas na base da elaboração da nossa avaliação ambiental estratégica, nós ficamos numa situação, digamos, eu diria, de enorme carência em relação àquilo que é o objeto desta análise. Depois há uma outra crítica que eu também vi identificada em vários pontos e que eu julgo que efetivamente é pertinente, que é esta ideia de, em vez de conduzirmos todo o processo de elaboração de uma avaliação ambiental estratégica para aquilo que é efetivamente importante, aquilo que efetivamente pode determinar a diferença em termos de qualidade, em termos de melhor ou pior aplicação de determinadas políticas ambientais, nós acabamos por não exercer esse espírito crítico e essa capacidade seletiva e começarmos a incorporar imensas coisas. E, portanto, isso muitas vezes acontece quando não somos suficientemente seletivos nos fatores críticos de decisão, quando utilizamos uma bateria de indicadores demasiado extensa,
Portanto, tudo isso acaba por, em vez de focar as questões e os grandes problemas, acaba por desfocá-los e, portanto, isso vai claramente ao contrário, ao arrepio daquilo que deveria ser uma avaliação ambiental estratégica. Por último, ainda neste ponto de análise crítica da prática, deixem-me só, é a única coisa que eu vou ler, deixem-me só ler aqui um pequeno extrato do tal último relatório da APA em relação à avaliação ambiental estratégica. E diz assim: pode concluir-se que este instrumento de avaliação ambiental estratégica, importante auxiliar nos processos de tomada de decisão com vista à sustentabilidade, não tem vindo a ser adotado da melhor forma, nem têm sido reconhecidas as suas potencialidades nos processos de planeamento e programação. Portanto, isto é a própria APA a referir-se a um instrumento político que ela tem algumas responsabilidades. Já vimos que estas responsabilidades são de alguma forma mitigadas, do modo como a legislação neste momento está em vigor, mas ainda assim é obviamente uma entidade que tem responsabilidade sobre isto e ela própria, digamos, a dizer-nos isto. Ora bem, para concluir, para deixarmos depois tempo para algum debate, para concluir, isto agora aqui é o meu olhar externo perante estas coisas. A sensação que eu tenho é que este procedimento de AAE na área do planeamento e ordenamento do território está a ser um pouco banalizado. Parece que é qualquer coisa, nós temos uma lista de coisas a fazer e a certa altura temos a AE para fazer e temos que chegar lá e, sim senhor, temos que resolver o problema. Este é, digamos, uma primeira questão e isto não tinha que ser assim. É verdade que nós, quando dizemos assim, a avaliação ambiental estratégica aplica-se aos planos diretores municipais. Ok, mas quando nós olhamos para o nosso território, temos situações completamente diferentes. Temos municípios com uma ou duas dezenas de milhares de pessoas e temos municípios com centenas de milhares de pessoas, com problemas completamente diferentes. Portanto, a sensação que eu tenho é que a prática da avaliação ambiental estratégica teria que se adaptar de uma forma muito cuidada e muito criteriosa a realidades completamente diferentes. E, enfim, fruto, digamos, desta prática, fruto até, digamos, da passagem de informação de uns processos para outros, isto leva a quase que normalizar estes procedimentos, quando, na verdade, eles deviam ser adaptados às circunstâncias que elas próprias, na base, são bastante diferentes. Uma das coisas que se podia, por exemplo, tirar, quanto a mim, mais partido, é aquilo que está previsto no próprio artigo 4º da legislação, de isentar a realização de avaliações ambientais estratégicas quando tal é justificável e quando está previsto na legislação. Isto é, sempre que as alterações não são significativas, não faz sentido fazer elaborações de avaliações ambientais estratégicas, porque na prática nós estamos a banalizar todo este procedimento. Não o estamos a elevar. Depois, uma outra das coisas, e apesar dos guias disponíveis serem muito claros em relação a este aspecto, mas eu tenho a sensação que também muito das rotinas criadas nas práticas
E muitas das técnicas de avaliação do impacto ambiental estão a ser utilizadas na avaliação ambiental estratégica, o que acabam por retirar completamente a dimensão estratégica e holística que uma avaliação ambiental estratégica deve ter. Reduzir o conteúdo da AE ao essencial e àquilo que é verdadeiramente estratégico parece enfim, uma recomendação ainda importante. E depois, finalmente, em relação aos modelos de interação entre a avaliação ambiental estratégica e o processo de elaboração dos planos, neste caso em particular dos planos diretores municipais, assumir que, de facto, o ideal é que as coisas corram de uma forma perfeitamente interligada. E, portanto, nem sei até que ponto é que faz sentido estarmos a trabalhar com equipas diferentes. Eh, Porque eu tenho a sensação que nós ganhamos muito mais se tivermos a trabalhar a mesma equipa, não é? Naturalmente tem que ter, enfim, eventualmente algumas valências mais alargadas, mas a mesma equipa, não é? Estar a trabalhar sobre o desenvolvimento sobretudo, a elaboração daquilo que nós chamamos os modelos de desenvolvimento associados depois à territorialização das políticas que aparecem nos planos e a própria, digamos, as próprias fases do processo de avaliação ambiental estratégica. Portanto, se nós cruzarmos cada vez mais isto, a lei permite-nos isto, neste momento, poderia não permitir, mas a lei de facto permite. E, portanto, eu tenho a sensação que nós tínhamos, enfim, condições para melhorar significativamente as práticas que temos vindo a adotar. Por último, é preciso que a avaliação ambiental estratégica saia, e agora retomo o ponto inicial da minha intervenção, saia da terceira geração, onde ela efetivamente foi gerada, e, portanto, ela corresponde ali a um determinado paradigma, sim senhora, do desenvolvimento sustentável, mas perceba o que se passou a seguir. Em toda a história das políticas ambientais, nunca houve uma situação do tipo tese, antítese, síntese, isto é, os instrumentos foram aparecendo de acordo com as diversas gerações de política, sempre numa lógica cumulativa. Portanto, eles nunca apareceram de uma forma, uns a substituir os outros. E, portanto, aqui ninguém está a dizer que nós devemos deixar de parte a avaliação ambiental estratégica ou os estudos de impacto ambiental, porque eles estão datados de uma determinada geração das políticas. Não é isso que está em jogo. Agora, o que me parece importante é que assim como as políticas de conservação da natureza e as atuais políticas de controle de poluição também souberam evoluir e ter novas formas de atuar, assim também nós temos que estar atentos que depois do paradigma do desenvolvimento sustentável, que caracterizou os anos 80 e 90, e que, enfim, vem até nós, e não há mal nenhum em continuarmos a utilizar esses conceitos, mas novas coisas apareceram, desde toda a problemática à volta do carbono enquanto indicador-chave do modo como este planeta está, digamos, a comportar-se, às questões da emergência climática em que nos encontramos e em que os instrumentos de mitigação e adaptação são chave. E, portanto, aquilo que eu digo para terminar esta minha enfim, intervenção é chamar a atenção para a necessidade de atualizar, digamos, o quadro e os objetivos em que estas coisas, em que a avaliação ambiental estratégica foi concebida e foi pensada, mas estamos neste momento
Já não estamos, de facto, no limiar do século XXI, já estamos quase no final do primeiro quartel do século XXI e, infelizmente para nós, os problemas ambientais neste momento já têm um, um cariz e um caráter bastante diferente e os instrumentos de política têm que se adaptar a estas novas realidades. Muito obrigado. Peço desculpa, aqui uma breve. ah, Muito obrigado, professor Paulo Pinho, foi uma sessão muito interessante. Levo alguns recados. Ah, Ahm, Agradeço a apresentação. Vamos então dar o início ao debate. Estávamos a apontar, como disse no início, terminar entre as 7h30 e as 8h. Agradeço que façam. Vamos começar agora com uma ronda de perguntas e comentários. Peço que assinalem com a mão no ar ou algumas perguntas no chat, que coloquem e me tirem este gato daqui, e coloquem as dúvidas que entenderem. ahm, ou então, ou no chat, ou então com a mãozinha no ar. Já temos aqui algumas perguntas. Se calhar vou começar aqui com uma das perguntas que foi colocada pela uma colega que já saiu, Carla Melo, que dá os parabéns pelo tema e pela exposição do professor Paulo Pinho. Uma das questões que coloca é que as avaliações ambientais estratégicas desenvolvidas há alguns anos, obviamente que tudo dependerá das equipas, integram já quer as componentes associadas ao carbono e emissões, quer a adaptação dos principais impactos das alterações climáticas, nomeadamente os principais riscos naturais. É, aliás, incontornável desenvolver uma avaliação ambiental estratégica adequada. Sem abordar isso, poderá, quando a iniciativa da AE não ter estas abordagens, foi evoluindo e adaptando de uma forma a dar resposta a isso. Existem, felizmente, muitos bons exemplos da avaliação ambiental estratégica que se desenvolvem em muita estreita articulação com o desenvolvimento dos planos e programas desde o início, onde há partilha e troca de conteúdos, sugestões, desde a elaboração dos objetivos dos planos e programas até aos respectivos programas de execução, medidas, regulamentos, etc. Indica isto como um aspecto positivo da experiência. Mais uma vez, essa abordagem depende não só das equipas da AE, mas do que se percebe em muitos casos, principalmente das próprias entidades promotoras do plano, as câmaras. Refere também que é necessário uma elevada consciência do que é o potencial de um processo efetivamente articulado e das suas mais-valias. Ahm, Importa as próprias autoridades tenham consciência de que o processo de avaliação ambiental estratégico é muito mais do que o resultado do que é apresentado no relatório ambiental. Outro ponto é a quantidade de indicadores, também já falado aqui pelo professor Paulo Pinho, que muitas vezes é excessivo, a quantidade e a qualidade. Por último, mais uma vez, felicita a exposição do professor Paulo Pinho. Não sei se juntariam mais algumas questões, se quer comentar estas notas. Vamos ver, eu confesso que eu não consegui identificar uma questão, pronto, embora sejam palavras simpáticas, mas e aborda aqui, faz aqui alguns comentários com os quais eu estou de acordo, portanto, não penso que, enfim, não. Eu só agora é que consegui abrir aqui assim o Já. texto, Sim, sim. ele é de facto longo, hum, mas não estou a ver aqui assim
um desafio, digamos, ao qual eu consiga responder, mas estou a ver também aqui assim o Manuel Miranda com o braço no mar. Não sei se. Sim, sou Manuel Miranda, então, para começar. Muito bem, é um pouco na linha do que disse a Carla e principalmente do que disse o Paulo Pinho, e também felicitá-lo pela excelente exposição e a sistematização com que as coisas são colocadas, que é sempre extremamente bom para quem está mais de fora para perceber as problemáticas. Eu penso que destas questões que levantamos, há aqui alguns. Eu acho que a avaliação ambiental estratégica teve um bocado original. É que quando foi adotada quando a civilização, que foi no decurso de uma diretiva europeia que foi muito tardiamente adotada cá, e talvez por isso, tanto quanto me lembro, já havia ameaças da União Europeia, na altura, nem sei se era a União Europeia, no sentido de provocar, de pôr sanções por não ser feita a transposição. E talvez por isso, quando ela saiu, ela foi mandada aplicar imediatamente a todos os PDMs que estavam em elaboração, desde que não, só se dispensavam os que já estavam em discussão pública. Eu lembro, a Fátima deve-se lembrar disso, o caso de Gaia e mais 6 aqui no Norte atrasaram 1 ano, porque os planos estavam praticamente prontos, e depois, como não tinham aberto a discussão pública na altura de inicialização, tiveram que fazer uma avaliação ambiental estratégica, ou melhor, tiveram que produzir um relatório ambiental, porque, obviamente, a avaliação ambiental estratégica, como muito bem disse Paulo Pinho, é um procedimento de elaboração ou de acompanhamento e elaboração do plano. Portanto, se o plano já estava elaborado, o que se fez não foi avaliação ambiental estratégica. Fez-se um relatório, digamos, porque o procedimento não tinha sido assim, não é? E eu acho que isto ficou com um bocado original, porque desde aí, e as próprias entidades com mais responsabilidades nesta matéria caem muito nisso, o que elas vão apreciar é o relatório ambiental. E ainda por cima, muitas vezes, de acordo com um formato muito rígido, que leva a que, efetivamente, digamos, se um relatório está um bocado fora desse canon, leva inclusive a críticas. Eu nunca conduzi coisas de eleições ambientais, participei em algumas, e lembro de uma, já que há muitos anos, que se fizemos, e quisemos fazer um relatório bastante diferente do que era o habitual, muito mais tentando demonstrar o que é que foi o procedimento, e o relatório mereceu críticas porque faltavam lá uma série de elementos que não estão na checklist. Pronto. E acho que isto está muito formatado assim. A questão dos indicadores. Por exemplo, toda a gente diz que os indicadores devem ser seletivos, devem ser operativos e é preferível poucos, mas que sirvam para alguma coisa de uma quantidade. No entanto, quando a gente, e aqui posso falar da APA, em alguns casos em que participei, a crítica da APA é que era preciso meter mais este indicador e mais aquele, quer dizer, a tendência é sempre meter mais indicadores. Sem se focarem. E, portanto, no final, os indicadores até podem aparecer lá os valores ao longo do tempo, mas depois ninguém tira conclusões, porque aquilo é um somatório de indicadores e que não se tiram isso. E agora, eu acho que o fundamental da discussão tem a ver com isto, é que eu sempre entendia que a avaliação ambiental estratégica é uma espécie de auditoria, digamos, à elaboração do plano. Desejavelmente, o quarto modelo ainda melhor. É que na própria equipe há as várias componentes e há uma crítica, autocrítica permanente na questão da elaboração. Outro ponto, e agora relacionado, e termino com isto, com os PDMs. Provavelmente o facto de grande parte das avaliações de estratégicas incidirem sobre planos é pelo facto do PDM, na elaboração e na revisão do PDM, ela é obrigatória. E, portanto, deriva daí que, digamos, o grande peso que tem os PDMs. Porque, curiosamente, a questão que o Paulo colocava de se dever ser seletivo e só fazer as avaliações ambientais quando elas efetivamente justificam, isso, quando se trata de elaborar PUs e PPs, tem sido feito muitas vezes. E eu isso defendo plenamente. Se eu vou fazer um plano pormenor que me vai desenhar uma área que já está prevista no PDM para ser desenvolvida com as mesmas características, se houve um mínimo de avaliação em tal estratégica no PDM, digamos, essa área tem uma validação, e se eu agora só vou desenhar, mantendo os parâmetros, a matriz de usos e os parâmetros estavam previstos, obviamente que eu aí não tenho nada de avaliação ambiental estratégica a fazer, a menos que sejam numas componentes de que os impactos que determinados tipos de desenhos ou de composições possam ter, digamos, de um ponto de vista ambiental, entendido aqui de uma maneira muito alargada, não é? Mas, portanto, eu penso que, efetivamente, a questão que se põe aqui é precisamente a integração no sistema de elaboração. Eu acho que a avaliação ambiental estratégica não é elaborar um relatório.
Mas, infelizmente, é isso que se cai e é isso que as próprias entidades que acompanham também caem nisso, provavelmente também por falta de pessoal para acompanhar de outra maneira, mas efetivamente isto está transformado, é mais uma peça que se tem que entregar e que tem que ter determinados números, determinados itens para estar de acordo, quando efetivamente a grande vantagem disto era, último ponto, relacionado também com os PDMs. Eu lembro que a legislação fala logo à partida de que determinados programas e planos que devem ser sujeitos à avaliação da estratégia, etc. Eu sempre entendia isto como dirigido à parte programática dos planos. Ou seja, aquilo que o plano propõe que se vai fazer, que se vai transformar, que se vai alterar, obviamente isso é que deve ser objeto. A parte de regulação, na maior parte dos casos, é uma parte que efetivamente era um pouco a praticidade que a gente tinha. Bom, se eu não tiver regulação, se a regulação é necessária, e eu possa ter uma regulação, a menos que ela seja estapafúrdia, eu estou sempre melhor do que a ausência de regulação, não é? Último ponto sobre isto, e último mesmo. De qualquer dos modos, as questões da regulação também podem ser importantes. Eu aqui já há muitos anos participei num procedimento de avaliação ambiental estratégica de um PDM, numa região, um PDM da região do Oeste, daquelas zonas das suiniculturas. E uma coisa que a gente se apercebeu é que, a nível dos relatórios do plano, era apontado como um problema, que isto tinha que ser contido, tinha que ser feita a recuperação ambiental, que era preciso muita disciplina no nascimento de novas suiniculturas, e deviam ser com todos os requisitos necessários. E depois a gente foi ver o regulamento, e o regulamento era extremamente liberal para aparecerem novas suiniculturas com bons índices, etc. Isso tudo. E a gente assinalou essa contradição. E aqui lá estamos. É uma componente regulamentar que pode contrariar completamente os objetivos. Curiosamente, o município acolheu a questão e modificou o regulamento, porque não se tinha percebido a contradição. Ou seja, isto não há aqui também dicotomias de que o regulamento não conta e a sua estratégia conta. Agora, obviamente, que aquilo que são as propostas de transformação, isso é que justifica mais, digamos, a avaliação da estratégia. Se eu estivesse no limite de um plano que se limita a regular, digamos, e a conter aquilo que são as dinâmicas atuais ou a ausência de dinâmicas, provavelmente não precisei de muita avaliação ambiental de estratégia, mesmo que seja um PDE. Com isto me calmo, já me falei muito. Manel, enfim, eu concordo genericamente com aquilo que tu disseste, enfim, vai ao encontro daquilo que eu também penso. Ahm, ahm, Houve ali assim só um aspecto que eventualmente foi culpa minha de eu não ter tornado mais claro, que é o seguinte, naqueles 4 modelos que eu referi, em que claramente os últimos 2 são aqueles mais interessantes. O terceiro é aquele que as coisas correm em paralelo e que, portanto, a própria equipa pode, ou ser uma mesma equipa, não estou a ver mal nenhum, ou serem duas equipas, mas que são contratadas à mesma altura e que estabelecem desde logo os contactos e vão fazendo por ali abaixo, desde o momento que arranca a elaboração do plano até depois, digamos, à sua conclusão. O último tem uma pequena subtileza. É uma forma quase de fazer com que a elaboração do plano obedeça à estratégia metodológica Exatamente. da avaliação ambiental estratégica. Exato, sim. Que Pois, de facto foi, digamos, objetivamente aquilo que aconteceu na nossa avaliação do das aeroporto. localizações para o novo aeroporto. Portanto, em que, de facto, como eu disse, a resolução do Conselho de Ministros que instituía a CTI, depois definia um conjunto de atividades que ela tinha que levar a cabo, em que umas era desenvolvimento de projeto, prospecção de localizações, pelo menos não punha isso como entrave, e a própria elaboração da avaliação ambiental estratégica. E, portanto, este é um caso em que, no fundo, é, é olhar para o processo tradicional de elaboração de um plano pela ótica da avaliação ambiental estratégica. Portanto, esta é muito mais, enfim, é muito mais exigente, é muito mais ambicioso,
enfim, não digo que se for feito não consiga dar bons resultados, como este exemplo que eu referi, eh, mas eu confesso que já ficava satisfeito se nós estivéssemos no terceiro modelo. Certo. Já ficava satisfeito, não é? Ruth, Sim, olá, boa noite. Obrigada, professor. Foi uma síntese bastante interessante, e uma perspectiva sempre inovadora do próprio tema. A minha experiência, eu não trabalho em avaliações ambientais estratégicas, mas trabalho e tenho essa experiência positiva de aproveitar o processo e as recomendações e o acompanhamento da equipa que faz a avaliação ambiental estratégica dos planos em que eu trabalho. Penso que estamos nesse patamar, neste terceiro modelo que o professor referiu, e são sempre experiências bastante construtivas e interessantes, apesar de depois desse próprio processo não ser bem avaliado, não ser tão fácil de avaliar por parte das entidades, porque lá está, como foi aqui referido, se preocupam mais com o resultado e o conteúdo do próprio relatório ambiental. Quer dizer, em todas as componentes do nosso trabalho a nível do ordenamento do território há muita matéria para melhorar. Acho que em todas as nossas conversas há sempre algum contributo para estas melhorias. Também há melhorias nesta temática da avaliação ambiental estratégica. A minha experiência é positiva, e eu penso que era precisamente um dos aspectos que a Carla Mello aqui referia, é que na experiência dela nem sempre as equipas, que neste caso é o meu papel, respondem bem aos contributos e às recomendações que as equipas da avaliação ambiental apresentam. E na minha experiência também é bastante mais interessante que as avaliações ambientais não sejam desenvolvidas pelas próprias equipas que estão a desenvolver os planos, porque julgo que não é possível ter a mesma perspectiva externa que se tem quando se está apenas a trabalhar na avaliação ambiental estratégica de um plano ou de um programa. Portanto, aí penso que o professor também falou nesse assunto e concorda comigo, penso que concordará comigo, não haja esta sobreposição. Queria também falar aqui de outro aspecto, que é se esse relatório que o professor refere da APA nos mostra que a avaliação ambiental estratégica, a aplicação da legislação da avaliação ambiental estratégica incide essencialmente nos instrumentos do ordenamento do território, e portanto há aqui muitos setores que escapam a esta dinâmica. Se é assim, se nós estamos no top da aplicação destes instrumentos de política, então eu creio que a própria legislação que enquadra toda a prática do ordenamento do território também devia ser objeto da avaliação ambiental estratégica, nomeadamente esta que está agora a ser construída, que me parece que tinha muita matéria para uma avaliação ambiental estratégica, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Muito obrigada. Eu não sei qual é a legislação a que se está a referir, mas agora, Mas eu posso explicar sim, rapidamente. Tem havido força. muitas notícias nos últimos dias e ela vem na sequência de algo que estava previsto no próprio programa do nosso atual governo, e que tem vindo a ser paulatinamente divulgada na comunicação social. Tem a ver com uma forma de responder ao problema da habitação a nível nacional, e que prevê um mecanismo mais expedito. Nós não conhecemos os contornos, porque ainda não conhecemos a proposta da alteração do REGIT. Tem a ver com um mecanismo muito expedito da alteração da classificação dos solos de rústicos para urbanos, inclusivamente em reserva ecológica ou reserva agrícola, não vou entrar em detalhes, porque todos conhecem as notícias certamente, portanto um mecanismo expedito, que significa provavelmente não haver discussão pública, provavelmente não haver pareceres de entidades, não passa por fazer um plano ou uma alteração de um plano, e é para dar resposta a este problema da habitação. E eu, para além de achar que uma nova lei de base ou um novo regime pudesse também ter tido uma avaliação ambiental estratégica, acho que este tipo de alterações também mereciam uma avaliação ambiental estratégica. Ruth, concordo, isto é uma excelente questão. É assim, a primeira coisa que eu tenho
enfim, aqui relembrar é que quando, enfim, no nosso debate mais académico, começa a emergir uma coisa que depois que se veio a chamar avaliação ambiental estratégica, a ideia era incluir as políticas. Era as políticas, os planos e os programas, e depois os projetos. Eh, Quando aparece a diretiva comunitária, percebemos que as políticas não estavam lá, só estavam os planos e os programas. E, obviamente, que depois as legislações nacionais foram importar a diretiva comunitária e a nossa também só fala de planos e programas. Mas é verdade, eu acho que era muito importante fazer uma avaliação ambiental estratégica dessa proposta legislativa. Eu não quero agora desfocar aqui o debate e irmos dos PDMs e da avaliação ambiental para as questões da política da habitação, mas eu tenho a sensação que estamos a pegar mesmo pelo sítio completamente errado. Não é? O sítio completamente errado. Não é por falta de habitação, nem de solos para habitação, que temos este problema de habitação. Problema de habitação, temos este problema, como temos no resto da Europa e alguns outros países fora da Europa, porque a habitação transformou-se numa commodity, pronto, num investimento, basicamente. E, portanto, e há formas de a retirar. Há formas muito eficazes de voltar a repor a habitação como aquilo efetivamente é. Só que, para isso, é preciso uma digamos, uma vontade política que não tem havido, nem eu vejo noutros países europeus, nem, pronto, não vejo de facto isso. Agora, dizer que nós temos problemas de habitação porque temos falta de solos, epá, ou que temos falta de habitação. Nós não temos falta de habitação. Claro que o discurso, para quem constrói, é bom. Não é? Pronto, é um negócio como outro qualquer. E ainda por cima vende-se. Não é? Mas, enfim, eu não queria agora ir por aí, porque de facto é afastar-nos aqui do nosso tema de hoje. Pode ser um tema interessante para outro debate. Isso sim, fica já aqui a sugestão. Ora, nós temos aqui o professor João Cabral, que também com a mão levantada. Só queria fazer aqui uma indicação de mais uma comentário de um colega que está aqui no chat. Ele é de Moçambique. Vem mais uma vez saudar a exposição. Vem dizer que, claro que estamos numa realidade completamente diferente, ainda carecemos de muitos saberes técnicos para lidar com este tipo de questões. Ele quer sugerir que as abordagens feitas em relação às técnicas urbanísticas seja olhada em todos os âmbitos e, além disso, a nossa legislação estão bem claras, mas muitos técnicos não levam em conta, e os decisores também precisam de ter alguma formação e saberes nesta área. Antes do professor Cabral, só mais uma questão. Aqui a Vilma está a pedir o relatório da APA sobre a avaliação ambiental estratégica. Eu imagino que ele esteja no site da APA. Está no site, Vilma. Sim, É ir ao site, Vilma, eu acho que se tu procurar as fizeres. páginas sobre a avaliação ambiental estratégica e estão lá 4 relatórios que podem fazer download. Ok. É que eu estava Eu aqui a li ver. os 4 para preparar esta sessão, porque, como eu vos disse, já estava um bocadinho arredado deste tema há alguns anos, mas depois acabei por perceber que o último, de alguma forma, sintetiza, o último disponível, sintetiza boa parte da informação que está nos anteriores. Mas isso, indo à página
da avaliação ambiental estratégica, vão encontrar lá isso que eu encontrei facilmente, sem... aliás, eu nem sabia que existiam, devo dizer. Nem sabia que existiam estes relatórios. São... até eu penso que o primeiro foi feito ou foi feito pela ou com a colaboração da professora Rosário Partidário. E depois aquilo acabou por servir de modelo e depois foi replicado ao longo dos anos. Ok. Professor João Cabral, por favor. E a Vilma já encontrou e já disponibilizou o link no chat. Quem quiser pode lá levantar. Professor. Viva! Olá, Boa tarde a todos. Viva, Paulo. Obrigado também pela conversa. Eu lembro que há uns anos trabalhei no guia metodologias para metodologias para desenvolvimento de planos de avaliação ambiental estratégica para os planos de ordenamento do território. Um guia que acabou por ser publicado pela DGT, não é? E na altura nós pusemos muito eu gostei imenso de fazer investigação, olhar para outros países, Estados Unidos, Inglaterra, que já tinham, independentemente de terem adotado ou não a legislação, mas já tinham estruturas semelhantes, ou seja, eram estruturas de avaliação ambiental que depois tinham formas de monitorização, olhavam para além dos planos, para a sua envolvente, para as suas implicações e que, portanto, depois davam indicações às autarquias ou quem tinha, ou quem tinha depois tinha responsabilidade na monitorização do plano para a sua para ver de que forma é que o plano estava a ser eficiente em termos dos impactos que estava a ter. Eu concordo com aquilo tudo e com aquelas questões que levantaste, estou completamente de acordo. Tenho pena que os planos, as metodologias e os planos, a forma de desenvolver as avaliações ambientais estratégicas não sejam feitas em paralelo e, às vezes, e com as mesmas equipes, não há problema nenhum em serem feitas com as mesmas equipes, pode não haver contradições, tem que ver o espectro e quem está a fazer, de certa maneira, a fiscalização, a autarquia, pode ver as ferramentas que outra metodologia mais abrangente e com as implicações e as alternativas que as propostas dos planos de ordenamento têm, e agora estamos a focar nos planos de ordenamento, não nas políticas, isso serve como um guia importante, concordo perfeitamente com isso. E eu pergunto, e na altura em que fizemos, e depois houve algumas apresentações, até na Ordem dos Arquitetos, de várias avaliações ambientais estratégicas, e algumas muito interessantes, e que foram muito úteis para articular e desenvolver melhor os planos que estavam a ser feitos, os planos diretores, nomeadamente. Agora, tenho pena que se tenha tornado um processo extremamente quase normativo, segue algumas bases, segue algumas com muitas limitações, é quase uma burocracia, sem dizer, sem criticar a burocracia em si, mas como um processo que o que se quer é cumprir com alguma formalidade e muitas vezes não olha para as implicações, para as alternativas, que podem ajudar depois a Câmara Municipal a monitorizar o plano. Vem isto a propósito, porque acabei de vir agora de uma discussão para um projeto de investigação para desenvolvimento de políticas públicas, a base científica das políticas públicas, e em que referem como é que podemos desenvolver soluções de base natural no planeamento urbano, que agora está, soluções de base natural. E eu estava a dizer, se realmente as avaliações ambientais estratégicas tivessem indicações, dessem indicações aos planos de ordenamento, destas indicações com indicadores, instrumentos, que vinham, portanto, de políticas, não de políticas, mas de uma base de informação a nível nacional, para essas soluções de base natural, podiam ser extremamente úteis, não era? Essa parte pedagógica
que nós não temos, que aliás é muito, eu acho que está muito ligado ao ambiente anglo-saxónico, não é? De que os planos são essencialmente instrumentos pedagógicos e que essas soluções e essas ideias integradas na metodologia e depois discutidas só valorizam o plano. Eu sei, por exemplo, que qualquer plano agora neste momento em Inglaterra tem que ter não é uma avaliação, mas tem que ter os ganhos da biodiversidade, não é? Os ganhos de biodiversidade. É obrigatório, mas isso é pacífico, não é? E quem está a fazer os planos vai se apoiar numa série de indicadores e dá aquela informação que é extremamente útil. Portanto, a utilidade da avaliação ambiental estratégica está extremamente reduzida e eu não sei se é pelas nossas instituições, pela forma como depois são normalizadas estas metodologias sem ter aquela componente informativa e pedagógica que devia ter, que deviam ter este tipo de avaliações. Eu acho que compartilhas comigo, de certa maneira, estes princípios, mas se tens mais algumas ideias, especialmente eu fico muito entusiasmado. Estas soluções de base natural, que no fim de contas, é muito importante, então, no quadro atual da transição climática, como é que a avaliação ambiental estratégica podia ser mais útil para o desenvolvimento dos planos, especialmente os planos de ordenamento. Sim, sim. João, olá, boa tarde. Já não te vi há algum tempo, mas deixa-me já diretamente à tua questão. Epá, eu acho que tu colocaste a questão como deve ser colocada. Deste o exemplo da biodiversidade, mas a questão é de facto assim: o que nós precisamos saber é o que é que um determinado plano vai contribuir para este e aquele objetivo. E isso tanto podem ser objetivos de natureza ambiental, como podem ser objetivos de natureza social ou económica. É a mesma coisa. Eu às vezes, para mudarmos completamente de área, mas enfim, já agora mantemos-nos dentro desta esfera do desenvolvimento sustentável, em que as questões sociais e económicas também entram. Eu às vezes interrogo-me o que é que um plano faz, por exemplo, pela pobreza. Uma questão tão simples quanto esta. O que é que ele faz? Como é que nós conseguimos lidar, definir uma estratégia territorial que vá ao encontro e reduza os problemas de pobreza num determinado território? O mesmo podemos, por exemplo, dizer como é que nós vamos desenvolver uma estratégia de desenvolvimento territorial que, por exemplo, permita a redução das emissões de carbono para aquele território. O que é a mesma coisa que dizer o que é que nós estamos a fazer naquele plano que nos vai permitir aumentar a competitividade económica daquele território. Por exemplo, aumentando atraindo o investimento. Reparem, estes objetivos, eles podem todos parecer, digamos, antagónicos, mas nós devemos ser capazes de lidar com eles e de perceber onde, e tornar explícito onde é que uns melhoram em relação a outros e o que é que nós podemos ceder e não ceder para que a competitividade económica, por exemplo, não vá esmagar a redução da pobreza ou as questões ambientais. Se tudo isto ficar explícito, nós temos, de facto, uma realidade diferente. Não é? Pronto. Muito bem, temos a professora Maria Rosário Partidário para dar aqui um. Estamos ansiosos. Não, muito obrigada. Eu não quis, enfim, o espaço, aqui o palco é do Paulo e está a desempenhar-se muitíssimo bem, e portanto eu não queria de maneira nenhuma estar a interferir e no fundo pedi agora para falar porque vou
vou ter que sair e, portanto, não queria sair sem dizer alguma coisa. E designadamente agradecer a oportunidade do tema no contexto da Associação Portuguesa de Urbanistas. Acho que é muitíssimo importante. Acho que já foram aqui colocadas muitas questões e até perspectivas que pedem mais tratamento, mais discussão, mais reflexão, porque efetivamente, como aliás já foi referido por vários, no fundo há muita confusão sobre a avaliação ambiental estratégica e o que é e o que devia ser e o que pode ser e que ainda não é. E portanto tudo isso eu vejo que há, e cada vez mais, aliás, eu tenho reparado isso na evolução. Não é que eu esteja a fazer, desde 2010, de facto, fui eu que fiz aquela primeira avaliação para a APA, mas desde aí que nunca mais voltei a ver sistematicamente toda uma série de planos. Ou de planos e programas, portanto, avaliações ambientais estratégicas, mas tenho a sensação daquilo que tenho, não só falado com vários colegas, mas também que tenho visto, que há uma evolução, e há uma evolução positiva, e portanto aquilo que a Ruth Afonso dizia, que reconhece a vantagem, espero que sim, né? Espero que sim, mas penso que há de facto uma melhoria, embora incremental, portanto ainda não é maciça, mas há uma melhoria, pelo menos até naquilo que é a expectativa sobre o que a avaliação ambiental estratégica pode e deve ser, que de facto a grande maioria da prática está ainda muito longe de o demonstrar. E, portanto, uma vez que há essa abertura, e uma vez que há essa perspectiva positiva, que pelo menos me anima, como o Paulo concluiu há bocadinho, que não é para apagar a avaliação ambiental estratégica, mas é para a melhorar e a tornar mais útil e mais companheira. Como eu gosto de dizer que a avaliação ambiental estratégica e os processos de decisão de política e planeamento andam de mãos dadas, não é? Se um vem por cima e depois o outro vem por baixo, isso agora já é uma questão de processo em cada momento. Mas efetivamente, uma das coisas que eu tenho já há alguns anos feito é que eu avalio problemas. Eu não avalio planos ou políticas. Os planos e as políticas vêm depois como resultado da avaliação dos problemas, que é um pouco, enfim, para usar os modelos do que o Paulo enunciou, do John Glasson e do Gosling, corresponde ao quarto modelo. Ou seja, a avaliação estratégica inicia quase o processo. Não tem que ser necessariamente assim, reparem, também pode ser a avaliação ambiental estratégica a acompanhar o processo de planeamento, e eu vi que o Tiago Trigueiros e outros colegas da Câmara de Sintra estão aí, e nós foi isso que fizemos em Sintra, foi isso que temos feito noutros casos, foi isso que fizemos no caso do aeroporto, por exemplo, o próprio plano, aquilo chamava-se, já não me lembro do nome que davam ao plano, mas era o plano para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, foi feito no âmbito da avaliação ambiental estratégica. Ou seja, é de facto virar, enfim, em relação àquilo que é o convencional, não é? Em relação àquilo que é o convencional. Porque, na verdade, o que faz sentido, quer dizer, um pouco o João também diz, os dois podem ser feitos pela mesma equipa. Só não podem porque, epá, é a mesma razão porque é que é difícil para uma instituição da administração pública ser ao mesmo tempo o promotor de um projeto e o avaliador do projeto, não é? Cria conflito, digamos, não é? Há uma necessidade de separação de funções, muito embora, porquê? Por uma questão de objetivos apenas, não é? Não é porque não existam competências, mas é porque os objetivos às tantas podem entrar em conflito e uns sobreporem-se a outros, é apenas por isso, porque de facto a colaboração tem que estar sempre, e nós falámos isto desde os princípios e com o Paulo em vários contextos internacionais em que falamos destas questões. Portanto, eu diria que eu acho que o Paulo fez de facto uma síntese excelente. Eu só iria discutir contigo, Paulo, e devemos discutir isso
que eu acho que a AE não é da terceira geração, porque o que tu tens em termos de gerações de políticas são temas. Tens a natureza, depois tens o controle da poluição, depois tens a sustentabilidade, depois tens o carbono, depois tens a emergência climática, tudo isso são temas. E a avaliação ambiental estratégica, como a avaliação de impacto ambiental, como outros instrumentos, são instrumentos que vão crescendo e têm que crescer para acompanhar os temas. Eu acho que ela está a crescer, tanto que aquilo que falámos e aquilo que algumas pessoas, aquilo que fizemos na avaliação da capacidade aeroportuária, aquilo que tem sido feito noutros casos, mostra que a avaliação ambiental estratégica tem que crescer e tem vindo a crescer. Tanto que há guias para como é que se trata a questão climática e as alterações climáticas, e, portanto, ela tem vindo a crescer. Esse é o único ponto em que eu queria sublinhar que a avaliação ambiental estratégica não ficou parada no tempo, lá na terceira geração. Não, ela tem vindo a acompanhar, se calhar não à velocidade a que precisa, mas ela tem vindo ou pode vir a acompanhar desde que as rotinas não se consolidem. Isso é outro do conceito que o Paulo colocou, que eu acho muito importante. As rotinas congelam, cristalizam. E ao cristalizar e ao congelar, é o equivalente a deixar a AE lá na terceira geração. Não pode. Não pode cristalizar. Tem que continuar a evoluir, tal como o próprio planeamento também evolui. Aliás, depois outra questão também foi muito e foi bem apontada pelo Paulo e bem apontada por outros, é a questão dos procedimentos. O Manuel Miranda também, é a questão dos procedimentos. A questão da cristalização normativa também, que o João também refere. Eu fui muito criticada a nível internacional, muitas vezes, quando critiquei a diretiva europeia, porque ela identifica a avaliação ambiental como sendo a produção de um relatório. Quer dizer, que foi uma das machadadas maiores que foi dada na possibilidade da avaliação ambiental estratégica evoluir. A avaliação ambiental estratégica não é, nunca foi, nunca será, pelo menos na minha perspectiva, um relatório ambiental. O relatório limita-se a registar o que foi acontecendo. E é um instrumento que devia ser dinâmico, porque a avaliação ambiental estratégica não devia parar, devia acompanhar o ciclo de vida dessa política, desse plano, desse programa, desse grande projeto, aquilo que for, que tenha uma dimensão estratégica e que mereça ser avaliado. E volto a concordar com o Paulo quando ele diz que uma estratégia é quando nós, já não sei onde é que eu escrevi isto, é quando nós temos a possibilidade de explorar outras formas de encontrar a solução para problemas. Eu diria apenas que o grande problema é justamente identificar o problema. E identificar o problema, definir o problema, é justamente aquilo que é o maior desafio numa avaliação ambiental estratégica que se proponha, de facto, a tentar resolver um problema. Mas pronto, dito isto, não quero, enfim, acho que já falei demais até. Quero agradecer, Não falaste, Rosário. Não. agradecer ao Paulo, agradecer à APU, ter aberto este tema. Eu estou sempre, enfim, não tenho participado sempre, já participei em alguns, não tenho participado sempre, porque, enfim, infelizmente não tenho conseguido ter tempo. Mas este em particular eu pedia à APU para continuar a mantê-lo em agenda Muito bem. e justamente convidar a Ruta Afonso, o João Cabral, outros colegas urbanistas, planeadores que estejam profundamente envolvidos na elaboração de planos para podermos, enfim, ter um vocabulário mais comum. Enfim, eu também tenho essa dimensão, mas estou mais na avaliação do que na elaboração do plano propriamente dito. Mas que possamos construir aqui esta linguagem comum e possamos influenciar de alguma maneira aquilo que sejam novos normativos ou tentar influenciar e melhorar aquilo que temos neste momento.
E pronto, com isto agradeço Mário, eu agradeço-te as tuas palavras, mas nós temos que ter aí assim um almoço para discutir aquela questão dos temas que para mim são paradigmas. não, mas podem ser paradigmas, Paulo, só que a avaliação mental estratégica não é paradigma. Agora, e porque assim, eu tenho para mim que e isto passa-se em todas as políticas públicas. Estamos agora a analisar a política de ambiente, mas se fôssemos para a educação, íamos encontrar as mesmas gerações de política, ou melhor, gerações semelhantes, mas portanto, há várias formas, há paradigmas com que a sociedade vai vendo determinados problemas ao longo do tempo. E cada um desses paradigmas gera instrumentos de política, ele próprio. Para mim, de facto, a avaliação ambiental estratégica é fruto do debate que existia nos anos 80 e que culmina em 87 com aquele relatório Brundtland, que foi apenas, enfim, tirou aquilo que andava a ser discutido na academia, não é? E, portanto, e que se insurgia contra, era a resposta àquilo que eram as políticas ambientais da poluição e da conservação da natureza. Agora, o que eu disse e repito é que estes instrumentos, eles nunca foram vistos numa lógica de substituição. Há aqui um processo cumulativo em que eles aparecem em determinado momento para dar uma resposta portanto, e de facto, naquele momento era a ideia de que para se ganhar o ambiente era preciso mostrar que o ambiente não era contra a economia nem contra a coesão social. Era essa a mensagem clara que se queria dar na altura e a avaliação ambiental respondia a isso. Agora, a minha questão, é que é um instrumento que tem ainda muito para dar, mas ele tem que começar a incorporar, como aliás já está a acontecer em algumas práticas, atenção, porque ele tem essa capacidade, ele tem a capacidade de incorporar o debate do carbono e o debate da emergência climática. Ele tem essa capacidade. Agora, por exemplo, só para ilustrar, nós podemos, por exemplo, olhar para uma proposta de um plano e dizer assim, mas em que é que isto mitiga as alterações climáticas? Em que é que esta estratégia se adapta às alterações climáticas? Em que é que esta estratégia reduz as emissões de carbono? Nós podemos fazer isto. E é o instrumento de avaliação ambiental estratégico que tem essa capacidade. Portanto, tendo surgido num determinado contexto, numa determinada forma de pensar, que na altura se considerava que era a mais eficaz, mas todos eles têm tido capacidade, assim como a conservação da natureza. Ela nasceu no pós-guerra, na maior parte dos países. E era o terreno dos biólogos, era o olhar pequenino, localizado para as questões ambientais. Mas, neste momento, ainda continua a ser fundamental. O conceito de biodiversidade veio rejuvenescer aquilo que eram as políticas de conservação da natureza. Portanto, veio dar um novo corpo e uma nova ambição. E, portanto, há aqui sempre um contínuo, não é? Portanto, é um processo em que nós vamos enriquecendo-nos progressivamente. Haja ambição, não é? Essa é que é sempre a questão-chave. Eu estou completamente de acordo contigo. Aliás, estamos a dizer a mesma coisa, justamente. Pronto, A única coisa que eu não pronto. quero é pensar que a AE cristalizou na terceira Não, geração. Isso não, é que não, eu não não, quero. não, não. Ela surge aí. Agora, ela cristaliza se não incorpora os novos Claro, debates. claro. Aliás, como Agora, ela, sabes, porque já ela tem usaste. capacidade. Aliás, é quase como os planos diretores municipais. Sim, Eles sim, mas surgiram nos anos 80 e é um instrumento que é suficientemente interessante e capaz de acomodar as novas realidades. claro, claro. Não é? E, no entanto, ele surgiu nos anos 80. Pronto. Sim, sim. Aliás, tu que já usaste a metodologia e sabes, percebes hoje bem o conceito dos fatores críticos de decisão,
justamente o que se pretende é isso, sendo as alterações climáticas um fator crítico de decisão, é perguntar como é que o plano vai contribuir para, não é? Exatamente. Até é Isso isto que este conceito de fator crítico de decisão faz. Claro que alterações climáticas é muito vasto, tem que ser mais focado, mais alinhado com aquilo que é a questão própria em cada caso, mas é essa a ideia como metodologia. Já agora deixa-me só comentar em relação ao número de aplicações e à aplicação aos PDMs, porque nós fizemos essa análise em 2010. Justamente a razão pela qual há tanta aplicação da AE aos planos diretores municipais e, teoricamente, aos planos de urbanização e planos pormenor é pelo seu número. Não é? Nós temos 301 municípios e temos 7 regiões, portanto, naturalmente que os planos regionais vão ser menos do que os dos municipais, é só por isso. E o plano energético nacional é um, e muitas vezes não se faz. Por exemplo, eu recordo-me, não sei se está aqui alguém da Direção-Geral do Território, mas eu recordo-me quando o primeiro plano de política de ordenamento do território foi feito e que eu questionei porque é que não tinha uma avaliação ambiental estratégica. E o segundo já foi revisto e não teve uma avaliação ambiental estratégica. Não é? E é só um. Portanto, de facto, aqui a questão às tantas, por um lado, é pelo número, tem muitos, e aquilo em termos administrativos e em termos de procedimento é a rotina estabelecida, por isso é que já alguém hoje dizia que não faz sentido ir avaliar, acho que foi o Manuel Miranda, não faz sentido ir avaliar um plano de pormenor que já teve em termos estratégicos, até porque não tem nada de estratégia. E além disso, já vem no quadro de um PDM que já teve uma avaliação. Não faz um nó de sentidos. Mas aquilo que são coisas verdadeiramente estratégicas não são avaliadas. E nunca me vou esquecer dos palavras do Diretor-Geral de Desenvolvimento Regional em determinada altura, quando me pede ajuda para avaliar o quadro de referência estratégico nacional que ia ser apresentado à Comissão para os fundos estruturais e que eu lhe sugiro uma avaliação ambiental estratégica do CREN, ele diz, não, isso é muito estratégico. O que deve ser feito é a avaliação dos programas que estão incluídos no CREN, porque eles têm uma dimensão territorial. Portanto, a leitura, não é, da avaliação e do instrumento de avaliação é que ele tem que avaliar coisas que tenham incidência territorial e não a dimensão estratégica. Enfim, isto já foi há uns anos também. Sim, senhor. Vamos ouvir só a Sónia e se calhar dávamos por encerrado. Não sei o que acha, professor engenheiro Manuel Miranda. Sim, Eu confesso Sónia. que está a ficar na minha hora. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve. Primeiro, parabenizar-vos por estas iniciativas, pelas várias temáticas que têm vindo a debater ao longo de várias semanas. Eu tenho assistido a quase todas. Não costumo intervir, mas hoje não podia deixar de ter aqui uma palavra a dizer, até pelo comentário da doutora Maria de Rosário Partidário, que trabalhou connosco na avaliação ambiental estratégica do Plano Diretor Municipal de Sintra. E não podia deixar de partilhar a nossa experiência. De facto, o facto da avaliação ambiental estratégica ter sido feita em simultâneo com o Plano Diretor Municipal, acho que trouxe bastantes vantagens. Até porque conseguimos fazer alguns ajustes que, a não ser assim, só poderiam ser feitos a posteriori. Eu acho que aí só tivemos vantagens. Partilhar de uma opinião que já foi aqui transmitida hoje, que de facto o número elevado de indicadores muitas vezes dificulta a avaliação não só da avaliação ambiental estratégica, mas de outras monitorizações. Acho que é um dado a retirar de que temos que ser muito criteriosos no número de indicadores que estipulamos. Não obstante dizer-vos, e não posso levantar aqui muito, levantando um bocadinho o véu e não falando dos resultados, até porque estamos numa fase de conclusão do relatório de Estado do Ordenamento do Território, dizer-vos que, não obstante não termos feito uma avaliação anual à avaliação ambiental estratégica, fizemos-la agora, junto do relatório de Estado do Ordenamento do Território. Acho que estamos, na minha perspectiva, estamos bastante satisfeitos. Conseguimos apurar um grande número de resultados
mais de 80% dos indicadores, uh, mais de 50% conseguimos fazer uma evolução de tendências e, portanto, eu acho que, uh, que é francamente positiva esta avaliação que fizemos. Portanto, era dar nota disto, era dizer-vos que a avaliação em simultâneo com o Plano Diretor Municipal, na minha opinião, é muito vantajosa. Pronto, e era isto que eu vos queria dizer, não quero tomar muito mais tempo, até porque a hora já vai tarde. Queria só também, para concluir, partilhar de outra opinião que aqui já foi dada em relação à alteração legislativa, que nós dava aqui outra temática, outra discussão, mas dizer que sim, de facto e efetivamente, acho que é inevitável ser acompanhada de uma avaliação ambiental estratégica, não é? Era isto, e boa noite a todos, e muito obrigada uma vez mais pela vossa partilha, porque para mim tem sido sempre estou sempre a absorver o conhecimento. E muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Sónia. Fico muito satisfeita de termos terminado assim, com uma perspectiva positiva da avaliação ambiental estratégica e com o desafio de fazermos mais sessões, Engenheiro Manuel Miranda. Não sei se o professor Paulo Pinho quer dizer mais algumas palavras para concluir. Não. Apenas agradecer este simpático convite, que pronto, tive gosto enfim, em preparar-se, e em estar aqui convosco. E rever aqui uma série de amigos e colegas, muito breve. Muito bem. Engenheiro Manuel Miranda, não sei se quer dizer mais alguma coisa, se concluímos. Podemos concluir, agradecer e, portanto, já mais agora o Fátima faz também um encerramento. E muito obrigado a todos. Então, pronto, chegamos ao fim com estes desafios. Um tema muito interessante para continuarmos a discutir. Em nome da APU, agradecemos então a participação de todos, que já vai longa, especialmente ao professor Paulo Pinho pela sua presença e pela partilha dos seus conhecimentos, que foi muito bom ouvi-lo de novo. Obrigado a todos mais uma vez. Desejo-vos um Feliz Natal. Penso que já não nos vamos reunir antes, certo? Um Feliz Natal, umas boas Feliz Natal festas. também para todos. Esperamos Bom novamente então Natal. vê-los no próximo ano com mais temas interessantes para irmos discutindo. Muito obrigada a todos. Já agora, só para dizer, em princípio, estamos a preparar um novo ciclo, mas provavelmente na última quinta-feira de janeiro teremos o arranque do novo ciclo de conversas, como é habitual. E bom Natal para todos e um bom ano.